Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, canal de YouTube, podcast, eu chamo ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes que nos prestigiam, nos toleram, nos indicam, nos recomendam. Agradecer também todos os nossos financiadores, nossos padrinhos e padrinhas, nossos madrinhos e madrinhas. O tema, né, obviamente, não tem nem apresentação do tema hoje praticamente, né, já que o programa anterior foi parte 1, hoje é a continuação do tema egípcio, então já te atropelei. Mas aqui, como sempre, alguns comentários. O David, não sei se David ou Davi, Onésio Moraes, disse que gostou muito do programa, que achou interessante a parte que a gente falou das questões bíblicas e deu a dica do filme Ágora, né, que se passa, pelo que eu vi, em Alexandria Antiga. O Deni Starks, ou Odeni, ou Adeni, Deni, também não sei, né, como cada um prefere ser chamado, disse que gostou muito do programa, que achou um pouco corrido, mas entende, afinal são, né, milhares de anos de história para resumir em 1 hora. E ele disse que, como curiosidade, quando ele estava estudando na escola dominical, ele leu que o conceito de escravidão descrito na Bíblia não seria exatamente como nós entendemos atualmente. Aparentemente, na visão dos egípcios, os israelitas não seriam escravos, e sim uma espécie de empregados, e o pagamento poderia ser terra e comida. O que acontece é que o povo hebreu era descendente de pastores de ovelhas nômades, então, na visão dos hebreus, esse tipo de relação era uma espécie de opressão. A nossa querida professora de História, Natália Pessoni, disse que gostou bastante e comentou que também, quando estudou História na UFG, disse que o mundo também começava na civilização grega. E novamente o David, ou Davi, só que agora o Saraiva Martins, disse que está na torcida para o Xadrez Verbal ser inserido no Spotify e gostou muito do episódio e chamou a gente de jovens gladiadores do terceiro milênio do intelecto, usando uma expressão do Galvão Bueno para o UFC. Isso. Já no site da Central 3, o Edgar Carreiro Júnior fez uma aspa aqui justamente para a minha dica cultural, o Asterix e Cleópatra, né, que é que nariz, né? Sempre que a Cleópatra aparecia, se referiam a ela dessa maneira. O Gabriel deu uma dica pra gente sobre a pronúncia, né, que é o site Forvo, e ele passou aqui como exemplo do lateral polonês Arthur, e eu não vou saber pronunciar isso sem a ajuda do site, porque são, deixa eu ver aqui, tem 2 vogais só no nome, são 2 Zs, o resto são 2 Js, um C, um Z, um Y, um K, enfim, é impossível pronunciar isso corretamente. E o Vinícius Silva lembrou também que, além do Carvajal e do Mataus, o Buffon se juntou ao grupo de recordistas de participações em Copas, com a 5ª participação em 2014, ele que tinha começado o ciclo mundialista em 98, mas eu não sei se ele jogou em 98, era o Pagliuca ainda. 98 era o Pagliuca e, se não me engano, ele era o terceiro goleiro que ainda tinha o Toldo na frente dele. Porque é justamente isso, né? O Mataus e o Carvajal jogaram 5 Copas do Mundo. Tanto que na Euro 2000, que a Itália perdeu para a França, o titular era o Toldo. Pois é. E, então, eu imaginei que você ia fazer alguma piadinha, que ele cobriu o gol. Me falhou. Mas enfim, sem mais delongas, vamos começar pela primeira ou 4ª parte, né, sobre o Egito, já que estamos na 2ª edição sobre o país ali do Nordeste africano. A história.
Felipe, voltamos ali para o século XVI, né, com a formação do Eyalet do Egito, né? Isso, que é a conquista do Egito pelos otomanos, que é o ponto que a gente terminou o programa anterior, e Eyalet é o Estado do Império Otomano, né? O Estado, né, uma unidade administrativa. E mesmo com a influência... E aqui, claro, né, só para deixar claro para o nosso ouvinte, esse bloco aqui ele vai começar em 1517 e terminar em 1953. Então, assim, a gente vai fazer, né, óbvio, alguns breves resumos comentando as principais transformações. E olha que esse resumo nem tá breve assim, hein? Quando eu olhei e falei, meu Deus, é muita coisa, mas aí você olha e fala, o que eu vou tirar daqui? Não tenho o que tirar. Né? Então, mas, mesmo com a conquista muçulmana, mesmo com a conquista otomana, desculpem, a influência dos mamelucos foi mantida. Lembrando que os mamelucos, nesse sentido, não é o sentido de miscigenação das pessoas, era uma casta militar. E a influência dessa casta foi mantida, e além disso, outros mamelucos chegaram no Egito com o domínio otomano, especialmente da Albânia, né, que fazia parte do Império Otomano. A Albânia, por exemplo, hoje é uma região de predominantemente muçulmana. E o Egito, por conta da sua importância geográfica, da sua riqueza econômica, e além disso, dessa disputa política entre o domínio otomano, né, o centro de poder no sultanato em Istambul, e os mamelucos com influência no Egito, nós temos uma rivalidade interna e um grau de autonomia para o Egito, né? O Império Otomano tinha pouca autoridade. Na verdade, o Império Otomano exigia a vigilância das fronteiras para evitar algum tipo de invasão e receber ali os tributos devidos. De resto, né, a administração do Egito ela era basicamente local. E nisso é formada uma elite dentro dos mamelucos que usava o título de Bey. B-E-Y. É tipo a Beyoncé. Exatamente. Né, como os íntimos da Beyoncé chamam ela, né, de Bey. Inclusive, teve uma vez que um zoológico fez uma enquete qual seria o nome da onça. Mas daí era a Beyoncé. Então, só é porque eu lembrei disso, eu achei sensacional. Né, pro nosso ouvinte que não sabia, tem algum zoológico... Foi no Paraná, se eu não me engano. Tem algum zoológico que a onça do zoológico se chama Beyoncé. Lá na Rússia brasileira. Eu acho esse título indevido. Porque na Rússia o urso é animal de estimação. Tá? Tem coisas... Mas voltando aqui ao Egito, né? Com as grandes navegações, e a gente já comentou isso em outros programas, e esse talvez é um dos temas mais discutidos na historiografia ocidental, digamos assim, Quando muitas vezes os nossos ouvintes já leram, já ouviram falar, né, por exemplo, da Era de Ouro do Islã, da riqueza que existia no Oriente Médio, nos domínios muçulmanos, inclusive na Península Ibérica, desenvolvimento da medicina moderna, né, os nossos algarismos, né, vem de lá. Álgebra. Era porque era a região mais rica do mundo pelo fluxo comercial. Quando isso começa a mudar? Especialmente com as chamadas grandes navegações, né? Quando você contorna o Cabo da Boa Esperança, você consegue fazer uma linha comercial direta entre o mundo mediterrâneo e a Europa Ocidental até a Índia e o Extremo Oriente. E é aí que começa o declínio tanto do domínio muçulmano, como do Império Otomano, como dessas regiões. E no caso do Egito, isso é muito gritante, já que, a gente explicou no programa passado, o Egito era uma das principais rotas, já que antecipando, entre aspas, o canal de Suez, já que o navio chegava pelo Mar Vermelho, a sua carga seguia pelo Nilo até a costa do Mediterrâneo, e de lá seguia a viagem para a Europa. Então, quando nós temos a abertura dessas rotas comerciais, nós temos um grande declínio econômico do Egito, e esse declínio, inclusive, vai colaborar e agravar 6 grandes fomes que o Egito passa nos séculos 17 e 18, incluindo aí uma fome em 1784, que, segundo algumas estimativas, teria vitimado 1/6
da população do país. Tá? Estamos falando de como se o Brasil passasse por uma fome, alguma calamidade que matasse mais ou menos 35 milhões de pessoas. Tá? Estamos falando aqui de muita gente, né? 1/6 da população. E a grande mudança do Egito, é curioso também, ela começa com as guerras napoleônicas, né, que é a origem, por exemplo, das independências aqui no continente americano, né, na parte hispano-americana, especialmente. Que é, em 1798, o então general Napoleão Bonaparte, em nome da República Francesa, invadiu o Egito. Por quê? Né? Porque era legal, porque ele queria. Não, porque o comércio britânico era essencial, né, passando pelo Mediterrâneo, inclusive na região do Nilo, na região do Mediterrâneo Oriental. Malta, na época, né, era um foco importante desse conflito. E aí a França mandou uma força expedicionária ao Egito. Essa força expedicionária derrotou os mamelucos e Napoleão deixou uma força de ocupação no Egito. Só que a marinha francesa foi derrotada na Batalha do Nilo, uma das principais batalhas navais das guerras napoleônicas, em agosto de 1798, com a esquadra britânica comandada pelo almirante Nelson, legendário almirante Nelson. E a expedição do Napoleão, ela tem, primeiro, ela tem diversas lendas, diversas, né? Napoleão teria dito a famosa frase, né, para motivar seus soldados, que chegando perto das pirâmides de Gizé, teria dito: soldados, 40 séculos observam vocês agora. Tem a lenda de que as tropas napoleônicas teriam destruído o nariz da esfinge, usando prática de tiro de canhão, mas isso é lenda, porque o nariz da esfinge já estava destruído. E principalmente... Mas que houve pilhagem, houve. Certeza. Levaram múmia e tal. Inclusive, isso vai chegar ao auge no final do século XIX, né? Aquela questão do orientalismo e tal. Tinha uma época que era moda você ter uma múmia na sua casa. Na Europa, tipo, especialmente França, Reino Unido, como peça de decoração. E tem uma tinta óleo, que hoje, obviamente, é sintética, mas que antigamente era Mummy Brown, que era feita com pigmento tirado da múmia. Você ia lá, moía, sei lá, e fazia tinta. Bizarro. Mas, né, a expedição napoleônica descobriu a Pedra de Roseta, que é uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos, e ela permite o campo moderno da egiptologia. O que é a Pedra de Roseta, para caso ninguém tenha ouvido falar? É quando nós temos uma pedra que contém... é uma pedra gigante, tá? Não é tipo uma pedrinha. É uma pedrona, né, gigante, que contém 3 versões de um texto de Mênfis, durante o período ptolomaico. E esse texto está em grego, em a língua copta e em hieróglifos. Então, a partir do momento que você tem o mesmo texto em grego e hieróglifos, você tem ali uma chave para você começar a desvendar a linguagem dos hieróglifos. Só para constar aqui, colando, é claro, essa pedra tem mais de 1 metro de altura e quase 80 centímetros de largura, tá? Então, repito, não é uma pedrinha, é uma pedrona. E hoje está no British Museum como, sei lá, metade das coisas do Egito. Napoleão volta para a França em 1799, deixa um exército de ocupação, porém esse exército de ocupação é derrotado em 1801 por britânicos, mamelucos e otomanos. Porém, após a derrota do exército francês, o Egito vai ficar uma espécie de vácuo de poder, em que os otomanos, os mamelucos e os albaneses vão começar a disputar quem vai governar o Egito, quem vai continuar a governança do Egito. E, em 1805, um soldado albanês, o Mohammed Ali, que não era boxeador, me antecipei, que tinha o título de Pachá, né? Pachá era um comandante militar
turco, né? E que era ou um general ou um governador. E ele assume o título de Pachá e sobe ao poder em 1805 do Eyalet, que agora não é mais um Eyalet do Império Otomano. É o Eyalet da dinastia de Muhammad Ali, que, embora fosse nominalmente abaixo do Império Otomano, isso era apenas... Né, ele era como se fosse um vassalo do Império Otomano, mas isso era apenas nominal. Na prática, ele era o monarca do Egito e mantinha o controle sobre toda a região e cobrava tributos, inclusive de outras regiões ali no Sudão. E essa dinastia do Muhammad Ali é a dinastia que vai governar até 1952, mais de 100 anos, essa dinastia. Primeiro, a primeira coisa que ele fez foi eliminar a resistência dos mamelucos e consolidar o seu governo. Inclusive, em 1811, nós temos um evento chamado Massacre dos Mamelucos, na cidade do Cairo, quando os mamelucos caem ali numa arapuca e são, com perdão da redundância, massacrados. Depois, ele começa uma expansão dos domínios egípcios, conquistando parte do Sudão, a Síria, em 1833, partes da Arábia, chegando na Anatólia, que é a atual Turquia. Mas ele é detido pelo restante das potências europeias, que temiam que ele estabelecesse um novo império muçulmano muito forte. O Império Otomano já estava em decadência, meados do século XIX, e aí as potências europeias negociam, entre aspas, fazem ele devolver esses domínios ao Império Otomano, porém ele pode manter o Sudão. E aí o Muhammad Ali olha para essa situação e fala, olha, as potências europeias foram lá e falaram, olha, ou você devolve o negócio, a gente vai tretar, então eu preciso aqui modernizar o país. Ele começa, então, primeiro, a modernizar as forças armadas, chama missões militares europeias para treinar suas tropas e pretende também modernizar a economia do país. Ordena a construção de canais para a melhoria da logística interna, de fábricas, coloca um monopólio estatal sobre a produção do algodão, que vai se tornar a principal fonte de riqueza do Egito, né? O algodão egípcio é uma marca. Egyptian Cotton Motherfucker. Não lembra o chefe? É uma marca até hoje, depois desse grande momento do podcast brasileiro. O Egito cada vez mais vai se distanciar de Istambul, porém, todavia, entretanto, ou se preferirem, mas isso vai aumentar a dependência econômica do Egito perante a Europa, porque você não vira para os franceses e fala, franceses, manda uns oficiais aqui para treinar meus exércitos, manda umas armas modernas também, de graça, né? Então você vai ter que pagar isso, e aí você vai pagar isso, por exemplo, com a renda do algodão. Aí uma hora a própria plantação de algodão vai ter que ser cedida como pagamento. Então, como parte desse processo de dependência econômica do Egito, nós teremos o início da construção do Canal de Suez, que começa, né, a construção mesmo, começa no dia 25 de abril de 1859. A empresa que vai gerir o canal, ela foi fundada alguns meses antes, em dezembro de 1858. E, como vocês podem imaginar, construir o Canal de Suez, né, cortar ali a terra, embora fosse tivesse ali alguns, né, seja um trecho propício a ter um canal desses, não era exatamente um trabalho simples, ainda mais se você considerar que foi a primeiro grande canal desse tipo. Então, nós tivemos diversos problemas de infraestrutura, problemas de epidemias, problemas financeiros, problemas políticos, e com isso o canal custou o dobro do planejado, né? Por isso que eu sou a favor da mudança do nome do canal para Estádio Mané Garrincha, né? Já que ele saiu custando o dobro do preço original. E aí, mas com a construção do canal e essa crescente independência do Egito perante Istambul, aí, em 1867, foi estabelecido o Khedivato do Egito, que o Khediva foi o título concedido ao Pachá do Egito pelo Império Otomano, que era o título de vice-rei.
que era basicamente falar, olha, o Egito agora é um reino próprio, só cerimonialmente ele está abaixo do sultão. E, mais uma vez, uma influência persa, né, na origem do termo, assim como o Pachá. Isso. E a gente comentou que um tempo o Egito foi posse dos persas, né, dos Aquemênidas e tudo mais. Inclusive, persa é outro idioma que eu nunca vou aprender. Assim, o árabe eu até tenho vontade de aprender. Agora, persa, eu acho o persa mais complicado do que o árabe. Persa ou farsi? Você entendeu, bobão? Sim. Em 1869, o canal é concluído, porém, o canal ele foi feito com 3 acionistas principais: Egito, França e Reino Unido. O Reino Unido com uma participação menor, na verdade. O Reino Unido queria ter toda a participação. O Reino Unido queria ter o canal no lugar da França, porém a França acabou sendo a grande investidora, a grande construtora do canal. Só que com esse aumento dos custos e uma economia já vulnerável, uma economia basicamente nesse momento monoprodutora exportadora, o Egito endividado teve que, primeiro, aumentar impostos e ceder a fatia egípcia do canal ao governo britânico, que aproveitou a situação para aumentar a sua participação no canal, já que, eu repito, originalmente ele era francês. E, em 1879, o Egito, digamos assim, ele declara falência, ele dá um calote, entre aspas. Eu estou fazendo aspas aéreas, mas vocês não podem ver. E aí, britânicos e franceses criam uma caixa da dívida pública, que seria uma instituição tripartite, com um francês, um inglês e um ministro egípcio, embora, claro, isso fosse nominal, queria assumir a administração das finanças do país. Manja quando você era adolescente e, sei lá, você gastou toda a sua mesada em bala, e aí seu pai vira e fala, não, agora eu vou controlar o que você gasta, o que você faz com o seu dinheiro? Mais ou menos isso. E, obviamente, lembra quando você era adolescente, fez isso, seu pai fez isso, seu pai ou sua mãe, e você ficou pé da vida? Então, o Egito também ficou pé da vida. E aí, o exército egípcio iniciou uma revolução, derrubou o Khedive Ismail, expulsou todos os ministros estrangeiros e, claro, nem seu pai nem sua mãe levou numa boa. Em 1882, uma frota anglo-francesa desembarcou tropas britânicas em Alexandria, iniciou uma ocupação militar do Egito, o exército egípcio foi derrotado na Batalha de Tel el-Kebir em setembro de 1882, e aí o Egito se tornou, embora ainda não oficialmente, mas na prática, um protetorado britânico. Os britânicos falaram, não, a gente precisa do canal, não tem essa de revolução nacionalista, nada, vamos dar porrada se precisar, e iniciou o processo de ocupação do Egito. Em 1906, ocorreu um incidente muito importante que fez com que muitos egípcios neutros, muitos egípcios que não, digamos assim, ligavam para o movimento nacionalista, se engajassem nessa luta anti-britânica, que foi o incidente de Denshawai, em 1906, quando oficiais britânicos estavam fazendo caça ao pombo perto da vila de Denshawai. Só que não eram pombos que, sei lá, viviam ali, pombo selvagem, pombo vira-lata. Eram pombos criados para serem abatidos. E pombos criados pelos camponeses, pelos habitantes. Né? E acho que, não sei se para serem abatidos como consumo por você, não é uma possibilidade. Não, mas eu entendi agora o que você quis dizer. Não. Eram pombos criados pelos habitantes. Não sei se para ser pombo correio, se para ser fonte de carne. Pode ser fonte, eu não sei. Mas o fato é, os oficiais britânicos estavam caçando os pombos por esporte, né? Aquela prática que a gente acha extremamente moderna e saudável, ao contrário. E os habitantes começaram a protestar e em algum momento ali, né, sempre, né, precisa daquele estopim para dar alguma merda, com perdão da palavra, os habitantes foram para cima
dos oficiais britânicos. Nisso, uma arma disparou, não se sabe de propósito, e atingiu uma mulher da vila, que era esposa do líder das orações muçulmanas da vila. Então, os habitantes ficaram mais pé da vida ainda, aumentaram ainda mais o protesto. Nisso, um dos oficiais conseguiu fugir do espancamento que estava ocorrendo, conseguiu chegar num campo britânico ali perto, porém num calor desgraçado em junho, lembrando que junho no Egito é verão, né? Então, num calor desgraçado, e aí ele morreu de insolação. Os soldados britânicos, interpretando que ele morreu por conta dos seus ferimentos e tudo mais, fizeram uma expedição punitiva contra o vilarejo, prenderam 52 homens do vilarejo, incluindo o líder das orações. 4 foram condenados à morte, outros foram condenados a serem presos à prisão perpétua, outros foram ordenados a trabalhos forçados e chibatadas. Os oficiais alegavam que eles eram hóspedes dos habitantes e que eles não tinham feito nada deliberadamente errado, e o líder das orações foi enforcado na frente da sua própria casa. Isso gerou um ultraje generalizado, um levante generalizado, e fez muita gente, a partir do momento que as notícias desse vilarejo começaram a chegar, especialmente no Cairo e em Alexandria, fez muita gente ficar indignada contra esse domínio, contra essa presença britânica, e fez muitos britânicos começarem a criticar a presença britânica no país. Muitos britânicos no Reino Unido criticando a postura do país, a postura autoritária, a postura sangrenta. Tanto que quando nós temos a Revolução Egípcia de 1952, um jornalista egípcio chamado Mohammed Hassanein Helkal disse que os pombos de Denshawai voltaram para casa para pôr seus ovos, que é um ditado anglófono, né? Have come home to roost, que é mais ou menos o seguinte, é uma versão de assim, quem planta vento colhe tempestade, você planta o que colhe, né? Mais ou menos isso. Cria cuervos, te sacarán los ojos. Isso, mais ou menos isso. Então, esse episódio foi especial para essa indignação popular e esse início de protestos cada vez maiores contra a presença britânica no Egito. Tanto que, apenas alguns anos depois, o Khedive Abbas II foi deposto. Quem foi entronado foi o seu tio Hussein, que tornou-se sultão buscando a independência do Egito. E, só para deixar claro, aqui quando a gente fala já desse sultanato do Egito, a gente já está falando de um Egito anglo-egípcio, né? E um domínio sobre o Sudão, tá? Quando a gente fala aqui do Egito final do século XX, final do século XIX, início do século XX, é como se Egito e Sudão fossem a mesma coisa. E quando eu falo Sudão, estou falando dos atuais Sudão e Sudão do Sul. Tá? Então toda essa faixa de terra no Nordeste africano era a mesma coisa. Em 1914, com o sultanato, a Grã-Bretanha é forçada a declarar formalmente um protetorado. Por quê? Porque nós temos a Primeira Guerra Mundial e os otomanos eram aliados dos alemães, então era necessário manter, na visão britânica, a ocupação do Egito para a proteção do canal. Esse protetorado britânico oficial dura de 1914 até 1922, com o nome de Sultanato do Egito. E o Egito, obviamente, especialmente, né, já formado por vários setores nacionalistas, como a gente vai ver inclusive no próximo bloco, sobre futebol. Não pulem, vocês que não gostam de futebol, mas vocês vão ter um exemplo bem claro disso. O Egito, já com essa grande presença nacionalista, contra a presença britânica, contra esse domínio britânico, vai inclusive mandar uma delegação para a Conferência de Paz de Paris, de 1919,
pós Primeira Guerra Mundial, a delegação WAFD, WAFD, que era o Partido Nacionalista Egípcio, do Reino do Egito e do Sultanato do Egito, exigindo a independência do Egito, e o grupo foi preso e deportado, mandado para Malta. Quando essa notícia chega no Egito, entre março e abril de 1919, nós temos a Revolução Egípcia de 1919. Não é um nome muito criativo, né? Mas é o nome da revolução, que envolve desobediência civil, não pagamento de impostos, greves, não tolerar os costumes britânicos, e com uma grande participação feminina, inclusive, com uma líder chamada Huda Sha'rawi, tem um apóstrofo, né, Sha'rawi, que viveu até 1947, e ela foi a principal líder feminina do Egito nesse período. Calcula-se que tanto os protestos quanto a repressão britânica deixam 800 pessoas mortas, e a bandeira adotada por essa revolução é uma bandeira muito curiosa. Quem quiser ver, joga aí no Google Egyptian Flag 1919, alguma coisa assim, que é uma bandeira que tem um crescente muçulmano, é uma bandeira verde, com um crescente muçulmano branco e uma cruz branca do lado, significando a união entre a comunidade muçulmana e a comunidade cristã copta, que a gente mencionou, já mencionou várias vezes, que é enorme no Egito. Em 1922, os britânicos, basicamente já cansados dos protestos, da sua repercussão, já vendo um desgaste político muito grande, recebem uma delegação egípcia e declaram a independência do país, embora com presença militar britânica e controle do canal. Por isso que o Reino do Egito, que dura de 1922 até 1952, ele era nominalmente independente, porém mais ou menos independente. E é nesse período que nós temos, em 1928, a criação de uma organização egípcia muito importante, que é a Irmandade Muçulmana. O que foi a Irmandade Muçulmana? Existe até hoje. Guardem esse nome. A gente vai falar disso no último bloco. A gente fala disso sempre no programa, né, no nosso programa semanal. A Irmandade Muçulmana era uma reação anticolonial, só que, enquanto nós tínhamos uma reação nacionalista, que buscava um Estado egípcio independente, um fortalecimento do Egito, da cultura egípcia, um nacionalismo, a Irmandade Muçulmana, criada em 1928, ela vai ser uma versão islamista anti-ocidental, tendo aqui uma perspectiva do Islã sunita e com uma visão também de que a religião deve ser o principal condutor da sociedade. Em 1936, é firmado um tratado entre o Egito e os britânicos, determinando que tropas britânicas sejam retiradas do Egito, menos no canal de Suez. 3 anos depois, começa a Segunda Guerra Mundial. O Egito, durante a Segunda Guerra Mundial, vai ser, primeiro, um foco de muita presença militar britânica para proteger o canal de Suez. O Egito, segundo, estará dividido, já que nós teremos muitos setores egípcios pró-eixo, vendo uma vitória da Alemanha como uma decadência inglesa que permitiria uma independência total do país, e também setores que vão lutar ao lado dos ingleses como parte das tropas do Império, ou como parte de uma rejeição de uma ameaça de um domínio italiano, já que a Itália dominava as regiões vizinhas da Líbia e invadiu a Abissínia, né, Etiópia. E o Egito vai ser local de 3 importantes batalhas, uma delas talvez uma das mais importantes batalhas da Segunda Guerra Mundial, já que a estratégia alemã, depois que nós temos a criação do Afrika Korps no norte da África, presença de tropas alemãs, além das tropas britânicas, é a invasão alemã pelo norte da África para conquistar o canal de Suez, cortar o Império Britânico ao meio, ou seja, impedir que o Reino Unido, as Ilhas Britânicas, tivessem comunicação com o restante do seu império, causar um levante árabe e conseguir, então, se unir com as tropas alemãs no sul da União Soviética, ali na região do Cáucaso.
Aí nós temos a primeira batalha de El Alamein, em julho de 42, em que os alemães são derrotados. Depois, em setembro de 42, a batalha de Alan Halfa, que foi a mais ou menos 150 quilômetros do Cairo, apenas. E aí, em novembro de 42, a segunda batalha de El Alamein, em que os alemães são forçados a retroceder até a Líbia, e as tropas britânicas, o 8º Exército, comandado pelo general Montgomery, depois o Montgomery, quando ele se torna Lorde, ele assume o título de Montgomery de Alamein, né, dada a importância dessa batalha. Foi a batalha-chave para os aliados no norte da África, né? Isso. E aí depois você tem a invasão dos americanos pelo outro lado, usando o Brasil como trampolim da vitória. Né? Pelo outro lado, eu digo Marrocos. A cobra vai fumar. A cobra fumou. Fumou, é. No final da guerra, em março de 45, é criada no Egito a Liga Árabe, com o propósito já de uma descolonização. Que a gente também sempre cita no xadrez verbal, é uma organização atuante até os dias de hoje. E que é uma organização secular, né? Esse choque entre, né, o secularismo árabe e o islamismo. E aqui eu digo islamismo no sentido, né, não religioso, né? A religião é o Islã. A Liga Árabe é fundada com a ideia de uma emancipação do mundo árabe, união, cooperação no Egito. E aí vem o grande, a última gota d'água, digamos assim. Ao final da Segunda Guerra Mundial, ainda tinham tropas britânicas na região do Canal de Suez. O Canal de Suez ainda era um empreendimento anglo-francês. O Egito, então, tinha ali uma independência pela metade. Em 1948 é estabelecido o Estado de Israel, onde era o mandato britânico da Palestina da Liga das Nações. Os países árabes fazem uma coalizão para buscar, por um lado, impedir a criação do Estado de Israel e, por outro lado, dividir o território do mandato da Palestina. Né? A invasão egípcia do mandato da Palestina, ela é anti-Israel, mas ela também tem um quê de impedir que a Jordânia dominasse todo o território. É importante deixar isso claro, que não havia uma total articulação, até porque havia uma rivalidade dinástica. Né? A Jordânia também a Jordânia ainda é uma monarquia. E as tropas árabes são derrotadas. Então nós temos aqui, no final da década de 1940, um Egito derrotado pelo Estado judeu, marcado por domínio ainda colonial britânico, com tropas, o controle do canal, denúncias de corrupção na monarquia, né, enfim, luxo, vida luxuosa do rei e tudo mais. E aí um grupo dentro do exército egípcio, chamado Movimento dos Oficiais Livres, um movimento nacionalista, liderado pela, né, digamos assim, ideologicamente não, simbolicamente, pelo general Mohamed Naguib, mas na prática, pelo então coronel Gamal Abdel Nasser, vai lá e vai se levantar contra a monarquia egípcia do Reino do Egito, que durou aí até 1952. Bem, e a gente parte agora para o segundo bloco desse programa, para falar justamente de como os eventos esportivos servem para manifestação política. O campo. Bem, Felipe, a gente volta ali para o começo do século passado para falar dos primeiros campeonatos, né, que tiveram no Egito. Isso, o primeiro campeonato organizado no Egito foi a Copa Sultão Hussein, que foi disputada de 1917 até 1938, e ela reunia tanto times egípcios como times das comunidades estrangeiras, como comunidade grega, comunidade francesa, e time de militares britânicos, né, mais de um. E depois nós tivemos a formação das ligas regionais, né, que duraram ali da década de 1920 até a década de 1950, e que tinham 3 zonas: a zona do Cairo, a zona de Alexandria e a zona do Canal.
E isso é curioso, né? Mantenham isso em mente, porque a gente vai falar disso tanto nesse bloco quanto no próximo bloco. A importância demográfica dessas 3 regiões. Agora, né, saindo da história, indo para os campeonatos que existem até hoje, o campeonato egípcio, com o nome de Premier League, foi criado em 1948, é um campeonato nacional. Atualmente, né, ele sempre foi liga, pontos corridos, todos contra todos. O que eu acho curioso, já que o campeonato egípcio deveria ser num formato piramidal. Mas atualmente conta com 18 clubes. Nesse tempo todo, né, nas 58 edições disputadas, né, de 48 para cá não tem só 58 anos, mas foram 58 edições disputadas, porque a gente teve campeonatos interrompidos ou cancelados por conta da Guerra dos 6 Dias, por conta da Guerra de Yom Kippur, por questões administrativas e também por conta da tragédia de Port Said em 2012, que a gente vai mencionar mais para frente. Nessas 58 edições, o Al-Ahly e o Zamalek sempre estiveram na primeira divisão, e o Al-Ahly é o maior campeão, com 39 canecos. 2/3 dos campeonatos egípcios foram vencidos pelo Al-Ahly. E depois também a gente vai falar um pouco mais sobre essa rivalidade, do porquê ela é tão grande, não só pela hegemonia dos 2 clubes da capital. Sabe por quê, Matias? Porque futebol, o esporte em geral e política se relacionam. Pois é, eu acho que é o motivo desse podcast existir, inclusive. E é curioso como tem gente que trabalha na maior emissora do país, que detém monopólio do principal campeonato do país, dizer o contrário. Pois é, eu fico besta. É curioso, como se esporte fosse apenas entretenimento no sentido emburrecedor da palavra. Pois é. Né? Mesmo o entretenimento, ele não precisa ser só emburrecedor, muito menos o esporte. Mas, enfim, a gente não vai citar nomes, tá? Depois do Al-Ahly com 39 canecos, nós temos o Zamalek com 12, o Ismaili com 3 e Tersana, Gaz El Mahala, El Olympi e El Mokwalun com 1 cada. Nenhum clube fora das 3 principais regiões ficou pelo menos nas 3 principais posições. O melhor clube fora das zonas do Cairo, Alexandria e Canal é o Assuan, fundado em 1930, que ficou 7 vezes na primeira divisão, é recordista dentre os times, eu coloquei aqui entre aspas, né, do interior. E é uma situação similar, por questões óbvias, com a Argélia, né, que a gente já também retratou aqui. Que é basicamente os times ali do litoral. Sim. Uhum. A Copa do Egito existe desde 1921. Entre 21 e 42 ela tinha o nome de Copa Príncipe Farouk, depois virou Copa do Egito. O Al-Ahly tem 36 canecos, o Zamalek tem 25, o El Ittihad e o Tersana, cada um tem 6, e o Assuan é o único time do interior que chegou numa final, foi vice-campeão, sequer campeão foi. Agora falando dos clubes, né, meu caro Matias, como a gente sempre, né, faz aqui o modelinho que a gente sempre usa. Só para deixar claro, antes que nos acusem de clubismo egípcio, a ordem dos clubes está em ordem cronológica de fundação, tá? O Al-Ahly foi fundado em 1907 por estudantes egípcios a favor da independência, tanto que Al-Ahly significa o nacional. Não é apenas nacional, é o nacional, né? O nacional. Ele é recordista de canecos no país e na Confederação Africana de Futebol. Ele tem, além dos campeonatos que a gente mencionou, ele ganhou 7 Copas do Sultão, 16 ligas regionais do Cairo, 14 vezes ele fez a dobradinha com Campeonato Nacional e Copa, e em 2005 ele teve uma temporada invicto, com 46 jogos em 4 campeonatos, e conquistou o Campeonato Egípcio, a Copa do Egito e a Liga dos Campeões Africana. Em 2005, o time teve uma temporada assim que acho que nunca nenhum time brasileiro vai ter.
Inclusive, nessa ocasião, enfrentou o Esporte Clube Internacional no Mundial de Clubes de 2006, na semifinal. Exatamente. O Al-Ahly talvez seja muito conhecido pelos torcedores brasileiros por isso e porque é o time também que perde para o Corinthians em 2012. Também. Na semi, igualmente. O Mahmoud El Khatib é o maior goleador da história do clube e é o atual presidente. A gente falou disso na primeira parte, só para relacionar. E aí, qual a principal rivalidade do Al-Ahly? O Zamalek Sporting Clube. Que faz o clássico do abecedário, é de A a Z. Isso é sério ou você inventou? Não, acabei de inventar. Mas assim, é boa. Precisa só lapidar um pouquinho, mas é uma boa. Foi fundado em 1911 e é um time, entre aspas, dos estrangeiros. Ele só foi ter um presidente egípcio em 1923. Ele foi fundado por um advogado belga. Ele foi formado para as comunidades estrangeiras não britânicas, especialmente belgas e franceses. Depois começaram a entrar egípcios. Então, por que é o maior rival do Al-Ahly? Al-Ahly e Zamalek, nas suas primeiras décadas de existência, especialmente, simbolizavam a grande luta que existia dentro do Egito, entre os nacionalistas egípcios e os, digamos assim, ou os estrangeiros em si, ou então os egípcios pró-estrangeiros, os egípcios que não viam tanto problema naquela situação, digamos assim. Essa é a origem da maior rivalidade do futebol egípcio, e é uma rivalidade enorme, porque são os dois principais times do país que nunca ficaram fora da primeira divisão, por exemplo. Então, novamente, o futebol se relaciona sim com a política. Antes dos campeonatos atuais, o Zamalek ganhou 2 Copas do Sultão, 13 ligas regionais. Ele foi o maior vencedor egípcio da Copa Africana de Nações no século XX. O Al-Ahly vai superar ele no século XXI. E para especialmente os torcedores do Santos, né, mas como curiosidade, o Cabralzinho, em 2002, foi campeão da Liga e da Copa Africana, da Champions League africana, em 2002. Depois vem o El Ittihad Alexandria. El Ittihad significa união, fundado em 1914, decorrente da fusão de equipes menores, e ele conquistou 27 canecos da Liga Regional. Isso é um número impressionante porque foram todos. Ele é o time de Alexandria, né? Pode falar em Alexandria, só existe um time. Só para deixar claro, né? Tanto o Zamalek quanto a Al-Ahly são do Cairo. Né? Eles têm essa rivalidade que vem desde a Liga Regional. Ganhou 6 Copas do Egito, 1 Copa do Sultão, em 1935, e 2 vezes ficou em terceiro lugar da primeira divisão. Em 1920, nós temos o Al-Masry, fundado em Port Said. Port Said é a entrada mediterrânea do Canal de Suez. Né? Você tem o terminal no Mar Vermelho e o terminal no Mediterrâneo. O terminal no Mediterrâneo é a cidade de Port Said. Tem 17 canecos da Liga Regional, 1 Copa do Egito, é o atual vice-campeão, 3 Copas do Sultão e 5 vezes ficou em terceiro lugar da primeirona. Aí, em 1924, nós temos o Ismaili, que é chamado de Os Brasileiros atualmente, porque o uniforme é camisa amarela, calção azul e meia branca. Eu não sei se é inspirado, se mudaram depois, se foi uma coincidência, não consegui achar essa informação. Sei que é o apelido do time... Mas de que ano ele é? De 1924. E o Brasil jogou de branco em 1930. De branco. Só foi assumir o uniforme atual na década de 50. Então por isso, ou o Ismaili mudou de uniforme depois, ou foi uma coincidência. E não confundir com o Ismaili Gonçalves, o lateral brasileiro do Shakhtar Donetsk. Eu acho que ninguém ia confundir. Mas tudo bem. Imagina se o Ismaili jogar no Ismaili. Inception. O Ismaili tem 3 ligas, 2 Copas e 1 Champions League africana. O Ghaz El Mahala, fundado em 1936, tem 1 liga, 6 vices da Copa e 1 vice da Champions League africana. Em 1973, nós temos o El Mokualum, que significa os empreiteiros. É o time de uma empresa de construção, é o time que revelou Mohamed Salah,
e tem uma liga, 3 copas e 3 recopas africanas. Não é a Champions League africana, a recopa é do segundo escalão, digamos assim. E como curiosidade... Só uma curiosidade que eu achei agora, o Ismaili já foi treinado 2 vezes por brasileiros, o Jorvan Vieira e o Heron Ricardo Ferreira. Prazer. Em 1903, foi fundado um time que atualmente está na 2ª divisão egípcia, o El Seca El Hadid, foi um time que foi fundado por engenheiros britânicos e italianos que trabalhavam na ferrovia... ferrovias britânicas, estou chocado. Né, que trabalhavam em ferrovias britânicas, que é o mais antigo clube, tanto da África quanto dos países árabes. Fundado em 1903. Ele é fundador da Liga, chegou a vencer uma Copa do Sultão, porém atualmente está na segundona e não decolou o time. Falando continentalmente, a Liga dos Campeões da CAF, que é o torneio mais importante do continente africano, o Al-Ahly tem 8 canecos e 3 vices, primeiro em 1982, o último em 2013. O Zamalek tem 5 canecos e 2 vices, primeiro em 84, o último em 2002. O Ismaili ganhou uma vez em 69, além de ter um vice. O Al-Merhala tem um vice em 1974. E o Egito é o país com maior número de títulos. Assim como a gente falou, a seleção egípcia é a maior campeã da Copa Africana de Nações. A Copa das Confederações, que é disputada desde 2004, que é para ser uma espécie de Copa de Liga Europa Africana, foi vencida uma vez pelo Al-Ahly em 2014. E a Recopa da CAF, que era dos vencedores de Copa, um torneio que não existe mais, foi substituído pela Copa da CAF, que é a terceira nesse grau de importância, mas ela foi vencida 4 vezes pelo Al-Ahly, 3 vezes pelo Moco-Alum, e o Al-Ahly, inclusive, foi tricampeão, 84, 85 e 86, e o Zamalek, campeão em 2000, Egito é o país com mais títulos. A Copa da CAF, o Ismaili foi vice em 2000 e novamente, repetindo, o Al-Ahly foi terceiro colocado nos mundiais, no Mundial de 2006 e quarto colocado no de 2012, perdendo respectivamente para Internacional e Corinthians. Ambos foram campeões, ou seja, enfrentar o Al-Ahly no Mundial é uma boa para time brasileiro. Enfrentar time marroquino não tanto. Isso foi direcionado para quem? Não. Só tô falando. De time congolês o senhor não fala, né? Talvez por uma questão paterna. A gente tá no Maghreb. Ah, tá. E o Al-Ahly, quando enfrentou o Corinthians em 2012, tinha um Abutrica no ataque. Sim. Já em fase final de carreira, mas tinha um Abutrica no ataque. E falando das rivalidades de eventos do futebol egípcio, a maior rivalidade, é claro, é o derby do Cairo, entre Al-Ahly e o Zamalek, especialmente pela questão política que a gente falou das primeiras décadas, do derby. Em 160 jogos oficiais, nós temos 66 vitórias do Al-Ahly, 58 empates e 36 vitórias do Zamalek. Ou seja, o maior rival do Al-Ahly é o empate. Porém, a maior vitória do clássico é do Zamalek, quando meteu 6-0 no Al-Ahly pela Liga do Cairo em 2 de janeiro de 1942. Atualmente, o derby, quando é disputado, é com juízes não egípcios, porque falam que é impossível ter um juiz egípcio, porque o cara vai receber ameaça de morte a cada 2 minutos. Então é disputado com juízes não egípcios. Nós tivemos alguns jogadores de destaque nos 2 clubes que mudaram de clube. Porém, eu achei um exemplo muito interessante, que foi um atacante do Zamalek entre 2000 e 2009, prata da casa, chamado Gamal Hanza. E aí ele passou 4 meses no Mais 05 e assinou com a Al-Ahly. E muita gente dizendo que ele fez isso de ponte, porque ele queria ir de um clube para o outro. Tipo o Cafu, assim? Tipo o Cafu, que fez aquela ponte no Zaragoza, depois no Juventude. Para depois ir pro Palmeiras. No Juventude ele disputou um jogo, né? Não lembro ao certo. E aí ele passou 4 meses no Mais 05 e assinou com a Al-Ahly. E aí a própria torcida do Al-Ahly protestou, dizendo que não queria ele no clube, porque ele foi picareta, porque ele era revelado no Zamalek, porque não ia pegar bem. E aí, quando a diretoria do Zamalek cogitou trazer ele de volta, receberam ameaças da torcida do Zamalek, falando, não, a gente também não quer esse mercenário aqui não.
Então... O Kist-Fin de Gamal Hansa. Mais ou menos isso. Ele conseguiu ser rejeitado pelas duas torcidas. Porém, todavia, entretanto, mais um exemplo político de relação com o esporte, né, para todos os nossos ouvintes e não ouvintes chamados Thiago, nos protestos contra o Mubarak, em 2011, eu sei que a sua dica tem até relação com isso, os protestos contra a ditadura, as torcidas organizadas se uniram para combater as tropas, para dar porrada nas tropas que vieram reprimir os protestos, especialmente na Praça Tahrir. A Praça Tahrir teve uma espécie de cordão de segurança feito pelos ultras, especialmente dos dois clubes, que são do Cairo, né? Mas as torcidas se uniram nos protestos contra o Mubarak. Uma situação similar ao que aconteceu em Istambul em 2013. Quando as três torcidas se uniram. E a gente mencionou isso também nos programas sobre a história da Turquia. E o outro clássico do país é o derby do Canal, entre o Al-Masry e o Ismaili, que foi disputado 118 vezes, com 52 vitórias do Ismaili, 40 empates e 26 do Al-Masry. Ô Felipe, só um parênteses aqui, a gente fez um programa sobre o Panamá, agora 2 sobre o Egito. Qual é o próximo canal que a gente vai visitar? Olha, tem o canal de Kiel. A gente pode falar ali da guerra do Schleswig-Holstein, da presença, né, disputa Dinamarca-Alemanha. Tem um canal de Kiel. Fica a ideia. Ou então a gente pode falar me fugiu agora o nome ali. Inclusive o São Paulo ganhou esse final de semana do clube de Kiel lá. Do clube de Kiel lá. Eu não lembro o nome. Olha o respeito com os nossos ouvintes de Kiel. Né? Mas a gente pode... Qual é o nome ali do córrego canalizado que passa do lado da Efê? Pirajussara. Isso, a gente pode fazer do canal Pirajussara. É o Kiel Holstein. Então, por conta a Guerra dos Ducados. Foi quando a Dinamarca derrotou a Prússia. Todo mundo fala de quando a Prússia venceu a Dinamarca, mas antes ninguém fala nada. Brincadeira. Quer dizer... O exército dinamarquês lutou pra caramba. Entendeu? Mas, enfim, saindo do canal, nós temos 3 episódios trágicos e um deles muito importante na história do futebol egito. O primeiro deles é o desastre de Zamalek, que ocorreu em 17 de fevereiro de 1974, quando cerca de 50 torcedores do Zamalek morreram pisoteados. Por quê? Porque o Zamalek ia jogar contra o Dukla Praga da Tchecoslováquia num amistoso. Só que o clube da Tchecoslováquia tinha alguns craques da época, né? A seleção tchecoslovaca era uma seleção boa, tal. Enfim, o fato é, o jogo ia ser no estádio Nasser, em que cabem 82 mil pessoas. Porém, esse jogo foi transferido para o estádio do Zamalek, no Cairo, em que cabem mais ou menos 40 mil pessoas. E aí as pessoas, com medo de não conseguirem entrar, teve um tumulto, teve uma superlotação, um muro caiu, e aí nós tivemos aí pelo menos 50 pessoas mortas, tanto pisoteadas quanto na queda do muro. E no 1º de fevereiro de 2012, aí nós tivemos talvez o maior exemplo da relação entre política e futebol. Que nós tivemos é chamado de tumulto, mas também pode ser chamado de massacre, do estádio de Port Said. Era um jogo entre o Al-Masry, de Port Said, e o Al-Ahly, do Cairo, em que pelo menos 74 pessoas morreram e 500 ficaram feridas. O Al-Masry venceu o jogo por 3-1. Depois do jogo, cerca de 5 mil torcedores do Al-Masry cruzaram o campo, que havia sido invadido 3 vezes durante o jogo, e partiram para cima da torcida do Al-Ahly com faca, espada, porrete, pedra, garrafa e fogos de artifício. Numa zona liberada, né? Pelo que tem os indícios. Então, esse é o fato. Aí vem as acusações. Primeiro, a polícia não fez nada para impedir as invasões de campo, para impedir o que aconteceu.
A polícia permitiu a entrada dessas armas no estádio e os portões da saída da torcida visitante estavam lacrados. Os torcedores do Al-Ahly não tinham sequer como fugir. Tanto que, depois do episódio, 73 pessoas foram acusadas formalmente, incluindo 9 policiais, 2 dirigentes do Al-Masry e o restante dentre torcedores. E 10 dos acusados foram sentenciados à morte, incluindo um policial. Óbvio, vários estão ainda, o caso tramitando na justiça. Até agora, ninguém foi executado. Pelo menos 26 pessoas foram inocentadas. O restante foi condenados a penas de prisão que variam de 15 a 2 anos de cadeia. Repito, ninguém foi executado, pelo menos ainda. E o campeonato ficou paralisado. Aquele restante do campeonato foi cancelado e a temporada seguinte foi paralisada. Agora, depois da gente ter os fatos de acusação, vamos a análises, as insinuações. O massacre teria sido coordenado entre a polícia, a torcida organizada do Al-Masry e a junta militar que governava o país, como represália pelo papel da torcida do Al-Ahly nos protestos de 2011 e pelo fato de a torcida do Al-Ahly ter cantos contra a junta militar em seus jogos. E claro, né, e a gente já viu isso em vários exemplos, já mencionou vários exemplos, né, no Chile ocorria isso, na Ucrânia soviética ocorria isso. Você tem dezenas de milhares cantando contra o governo, contra um ditador, né, no Chile do Pinochet. Você não tem como prender todo mundo ali. E você não tem como mandar 200 policiais baterem nas pessoas, baterem 80 mil pessoas. Agora, se o time é visitante, tem só umas centenas de torcedores, e a outra torcida é aliada do governo, né, recebeu ali um incentivo, né, um cascalho, alguma coisa assim, e aí então teria sido tudo orquestrado para isso ocorrer em represália. Numa entrevista, o capitão do Al-Masry, o Karim Zekri, disse que a polícia e o exército do antigo regime incitaram o massacre e que os portões de saída estavam lacrados e os jogadores do Al-Ahly tiveram que ser tirados do estádio de helicóptero, porque eles se trancaram no vestiário e pelo menos 4 torcedores do Al-Ahly que estavam sendo atendidos pelos médicos do clube no vestiário morreram no vestiário. Isso fez o Abu Trika e outros 2 jogadores declararem que não iriam mais jogar futebol. Tanto que, e aí depois voltaram atrás. Então esse daqui talvez tenha sido um ótimo exemplo dessa relação, um exemplo trágico inclusive. E finalmente, em 8 de fevereiro de 2015, nós tivemos numa partida entre o Zamalek e outro time do Cairo, no estádio 30 de junho, nós tivemos pelo menos 28 pessoas mortas, pisoteadas após um tumulto de um confronto com a polícia. A polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar os torcedores e aí, na correria consequente, 28 torcedores morreram pisoteados. Né? Então tem aí esses 3 casos bastante trágicos do futebol no Egito, mas que também são demonstradores aí dessa ou da intensidade e da rivalidade, né? Porque os 3 episódios envolvem um dos 2 principais clubes. Né? Então, estão aí 3 exemplos dessa relação. E para entender, né, e contextualizar esses episódios, a gente vai agora para o terceiro e último bloco do programa, justamente para falar da política no Egito a partir da metade do século passado até os dias de hoje. Bem, Felipe, voltemos à década de 1950 para falar propriamente, né, do pan-arabismo. Isso. No 18 de junho de 1953, que até hoje é uma data cívica no Egito,
A República foi proclamada com o... Né, eu usei o termo proclamada, né, justamente, né, por conta de uma situação parecida no Brasil, né, um golpe que derruba a coroa, mas, né, enfim, no caso foi consequência da Revolução Egípcia, né, segundo a nomenclatura adotada por eles. Mas foi um golpe. A República foi proclamada com o general Mohamed Naguib como presidente. E, logo depois, no ano seguinte, o Naguib é convidado a renunciar pelo Gamal Abdel Nasser, que, repito, era o líder da Revolução Egípcia na prática e talvez o principal ideólogo dela. E a Revolução Egípcia, ela basicamente funda, na prática, o nacionalismo árabe, né? Qual era a ideia dos militares egípcios? E vocês vão ver muita similaridade com os movimentos militares tenentistas no Brasil. Isso não é exatamente uma coincidência, porque ambos se inspiram, né, no mesmo modelo prussiano de revolução pelo alto. E lembrando que os tenentes da década de 1930 vão ser os coronéis e generais da década de 1960. Né? Mas, no caso aqui da Revolução Egípcia, a ideia era o estabelecimento de uma república pan-árabe, nacionalista, secular e anti-imperialista, né? Anti-dominação britânica no caso do Egito, com não alinhamento internacional, buscando a modernização do país, da economia e um reformismo, né? A modernização, né? Sempre, esse termo é sempre muito presente. E o que é esse nacionalismo árabe, esse pan-arabismo? Né? No caso do nacionalismo árabe, essa ideia de uma modernização rejeitando a influência imperialista, especialmente europeia, né? Esse sentimento anti-metrópole. E nós teremos um choque, e que existe uma identidade do mundo árabe que é baseado nos costumes e no idioma árabe. Né? Esse é o pan-arabismo nacionalista, ou pan-arabismo secular nacionalista, ou pan-arabismo nacionalista secular, enfim. Que teve, ou tem como principais exemplos, o Egito do Nasser, a Síria da família Assad e o Iraque do Saddam Hussein. Não coincidentemente, tanto o Iraque quanto a Síria, né, nesses dois exemplos, eram do partido Baath. E a Síria, durante um tempo, foi unida com o Egito. A gente vai mencionar isso. Isso é contrastado com o pan-arabismo islâmico, que é a principal identidade dessa comunidade, não é o fato de ser árabe, de falar árabe, ou de um nacionalismo árabe, é a religião, é o Islã. E o grande defensor dessa visão, desde aquele momento, é a Arábia Saudita. Por isso que nós temos historicamente, um cenário de rivalidade entre esses governos seculares e os governos religiosos, e que depois, por conta da decadência do pan-arabismo secular, se tornou uma disputa dentro do pan-arabismo islâmico, né, dentro do mundo islâmico, melhor dizendo, porque não é nem mais pan-arabismo, né, que é a disputa entre a Arábia Saudita sunita e o Irã xiita, que a gente sempre menciona no programa. Durante a Guerra Fria, os países nacionalistas e seculares recebiam apoio da União Soviética e as monarquias islâmicas conservadoras recebiam apoio dos Estados Unidos. E quando nós teremos essa decadência do pan-arabismo secular nacionalista? Né? Especialmente após as derrotas para Israel em 1967, que aí o discurso ideológico, né, anti-Israel, anti-Ocidente, um discurso religioso do pan-arabismo islâmico vai atrair mais atenção, mais força ao pan-arabismo islâmico. E dentro do Egito nós temos esse conflito. Essa é a parte importante aqui desse programa. Por isso que a gente falou da Irmandade Muçulmana antes, inclusive, para vocês prestarem atenção. Porque nós temos esse choque entre um pan-arabismo nacionalista e um pan-arabismo islâmico, não apenas entre países, mas dentro do Egito, com o exército
sendo o principal defensor desse panarabismo nacionalista secular, considerando-se guardião desse Egito moderno e secular, contra a Irmandade Muçulmana, que é a principal exponente desse panarabismo islâmico. A Irmandade Muçulmana que hoje está presente em vários países, né? E a gente mencionou alguns programas atrás, o Hamas, por exemplo. Esse conflito também existe dentro da comunidade palestina, com a OLP e o Fatah sendo o panarabismo nacionalista e o Hamas sendo o panarabismo islâmico, e ele era um braço, digamos assim, local da Irmandade Muçulmana. Então, essa é a principal discussão conceitual aqui. E vocês vão ver que o Egito, durante basicamente toda a sua história, foi governado pelo exército com essa perspectiva desenvolvimentista, pan-árabe, secular nacionalista. Né? E o atual governo é um ótimo exemplo disso, né? A reforma do Canal de Suez, estão construindo uma nova capital perto do Cairo. A gente precisa tratar isso em algum programa, em algum momento, porque é uma notícia que está sendo pouco difundida. Mas assim, o Egito está construindo, entre aspas, a sua Brasília, que é vai ser perto do Cairo, não vai ser no centro do país, mas a ideia é ser uma capital planejada e tudo mais. Voltando aqui para a história do Egito, né? Pós-revolução. Se a gente pudesse avisar eles. Voltando aqui para a história do Egito, né? Pós-revolução, um país que quer se modernizar, que quer lá construir indústrias, uma economia planificada, e ter o Canal de Suez. Vai olhar e falar, é isso daqui que vai fiar o meu desenvolvimento, é a grana que vem desse rolê aqui. Porque assim, passar no Canal de Suez não é de graça, que nem a gente falou no Canal do Panamá, né? Você paga, né? E deve pagar caro. Eu não sei quanto é que custa, nunca paguei esse pedágio, né? Eu furei esse pedágio, como diria o Rogerinho do Ingá. Mas... Ou que nem o doido lá da linha de Nazca. Isso, maldito. Então... o governo egípcio nacionalizou o Canal de Suez no dia 26 de julho de 56, falando, olha, o investimento dos britânicos e franceses já deu retorno, isso aqui foi construído com o trabalho dos egípcios, teve participação dos impostos egípcios, então isso aqui agora vai ser do Egito, e com a grana que vem desse canal, a gente vai modernizar o país, vai ser o fiador da nossa modernização. Reino Unido e França, obviamente, não ficaram nem um pouco felizes, começa uma intervenção militar coordenada com Israel. Por quê? Porque Israel e Egito estavam teoricamente em guerra, desde a guerra de independência de Israel. O Egito, dominava o que hoje é a faixa de Gaza, na verdade era um território até maior do que a atual faixa de Gaza. E Israel vai então, com apoio aéreo e de paraquedistas dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, tomar a faixa de Gaza e a península do Sinai. Vai até o Canal de Suez. O Egito vai inicialmente conseguir conter a intervenção anglo-francesa, mas não vai conseguir manter esse conflito durante muito tempo. Só que acontece uma coisa, é o seguinte, quando você tem uma guerra no Canal de Suez, isso ferra a vida de todo mundo, porque ferra o comércio mundial, ferra o transporte mundial, atrapalha a vida de todo mundo. E aí, Estados Unidos e União Soviética, as duas superpotências já da época, vão sentar e vão falar, olha, é o seguinte, França, Reino Unido, vocês não mandam mais no mundo. Vocês mandavam até a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, vocês são só potências. Agora a gente é superpotência. Então a gente vai sentar e vai negociar, porque os adultos já estão de saco cheio de vocês atrapalharem aí o Canal de Suez. E aí sentam, e aí nós temos uma grande vitória política do Egito. Por quê? Porque Estados Unidos e a União Soviética vão condenar essa intervenção, vão exigir uma solução política e o Egito vai ficar com o canal. E aí, com o Canal do Egito, nós teremos o início dessa modernização do país, cujo grande símbolo, talvez, desse primeiro momento, foi a construção da barragem de Assuã, que a gente tratou disso num xadrez herbal, quando a gente falou das barragens no Nilo, que o maior lago artificial é o lago dessa barragem, que é o Lago Nasser, né? Que foi batizado assim quando ele estava em vida, não foi nem homenagem póstuma. E que foi construído, inclusive, com apoio técnico soviético, engenheiros soviéticos, enfim, know-how soviético. E de 58 a 61, nós tivemos a República Árabe Unida, que a gente até falou no programa passado, que chegou a ganhar a Copa Africana de Nações, que era basicamente Egito e Síria como um país só.
E durante um tempinho, nós ainda tínhamos ali a associação do Iêmen do Norte, né, que depois vai ser parte do Reino do Iêmen, né, e é um dos motivos da guerra civil que existe hoje no Iêmen. Em 67, nós temos a Guerra dos 6 Dias, quando Israel, alegando que os países árabes estavam se preparando para atacar Israel, vai realizar um ataque, entre aspas, preemptivo, né, a ideia de vou atacar primeiro, sem declaração de guerra, um ataque surpresa, e um ataque Israel contra a República Árabe Unida, Líbano, Iraque e Jordânia. Os israelenses vão ter uma grande vitória, vão ocupar as colinas de Golã, Cisjordânia, Jerusalém Oriental, em que estão até hoje, vão ocupar Gaza, em que ficaram até 2005, e a Península do Sinai, que era do Egito. Nós vamos ter, com esses conflitos, né, um grande cenário de deslocamento de refugiados, de populações árabes e também de repressão internacional aos judeus. A gente mencionou no programa anterior que nós tínhamos uma grande comunidade de judeus no Egito em 1948. Essa comunidade vai progressivamente diminuir por perseguição interna por conta das guerras árabes-israelenses. Em 1970, o Nasser morre e é sucedido pelo Anwar Sadat, que eu mencionei. A gente mencionou também no programa passado, por conta da questão étnica, né? Porque o Sadat é um núbio. O Sadat é um negro, núbio, né? E o Nasser era um árabe. Então, vejam, o Nasser governou o Egito de 52 a 70. E aí, com o Sadat, nós teremos uma grande virada das relações políticas do Egito. Primeiro, em 72, o Sadat vai expulsar os consultores soviéticos do país. Ele vai começar a se aproximar dos Estados Unidos. Em 73, Egito e Síria vão atacar Israel, no que é chamado em Israel de Guerra do Yom Kippur, é chamado no mundo árabe de Guerra de Outubro. Foi um ataque surpresa no Yom Kippur, que é um período sagrado para os judeus, com apoio militar de outros países árabes. E, inicialmente, Israel vai sofrer grandes derrotas, os países árabes vão conseguir avançar pelo território israelense, e aí vai acontecer uma situação que é o seguinte, isso não é oficial, porém é bastante documentado, para a gente poder afirmar com uma certa segurança, né? Israel tem armas nucleares, ponto final. Israel desenvolveu suas armas nucleares na década de 1960 com tecnologia comprada e roubada da França. E aí, em 73, as tropas árabes estavam bastante perto de chegar em Tel Aviv já, estavam bastante perto de cortar Israel em dois. E aí, a Golda Meir, então líder de Israel, teria batido um telefone. Na verdade, né, aí tem várias versões, mas assim, Israel teria começado a ativar suas armas nucleares. Os Estados Unidos assistiram tudo isso lá de cima, ligaram para ela e falaram, Golda Meir... A sala de controle ali. A sala ali do Batman, né, em que ele vê tudo. Ligaram para ela e falaram, Golda Meir, o que você está fazendo aí com esses mísseis aí, essas armas nucleares? Então, Estados Unidos, a gente está se ferrando aqui, então a gente vai ter que tacar uma bomba nuclear em Damasco, outra no Cairo, senão a gente vai ser basicamente aniquilado, né? Eles querem, né, frases inclusive do próprio Nasser, né, que nós vamos, anteriormente, claro, né, na Guerra de Yom Kippur ele já estava morto, né, nós vamos empurrar os judeus até o mar. Ligou e falou, olha, os árabes estão aqui, estão derrotando a gente e a gente vai ter que usar armas nucleares. A não ser que vocês possam oferecer aqui uma ajuda militar. E aí, os Estados Unidos fez uma verdadeira operação de ponte aérea, Washington, Tel Aviv, de carregamento ininterrupto de material bélico, incluindo aí armas de última geração, mísseis novos e tudo mais. E Israel conseguiu contra-atacar e tirar os árabes de parte do seu território. Até o momento em que nós tivemos um cessar-fogo, porque ambos os países estavam, os árabes estavam mais ou menos satisfeitos, já que agora os israelenses tinham uma sensação de insegurança e os árabes se sentiram, entre aspas, vingados por 67, desculpe. Como consequência da Guerra do Yom Kippur, nós temos o primeiro choque do petróleo, de 73, que foi uma vingança dos países árabes pelo envolvimento dos Estados Unidos, e aí a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo. Isso é uma coisa interessante, muita gente confunde com a OPEP. Muita gente fala que o primeiro choque do petróleo foi por causa da OPEP,
Mas não, a OPEP é uma organização maior que incluía governos pró-Ocidente, como Nigéria e Venezuela. Venezuela na época, sim. A gente está falando aqui da Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo, a OPAEP. Não sei se, né? OPAEP. Que nós tivemos aumento de preço, embargo da produção, crise energética mundial, gasolina, o preço da gasolina foi para casa do caramba, a indústria automotiva dos Estados Unidos começou a sofrer, foi o início do declínio ali de Detroit, da Motown. E quando também o suposto milagre econômico brasileiro findou-se. Isso, porque acabou a grana internacional. Né? Porque ele era um milagre baseado no dinheiro dos outros, em empréstimo. E aí, em 77... o Sadat faz uma visita a Israel, em que ele pousa, né, lá e fala Salam Shalom, né, paz, tanto em árabe quanto em hebraico. Em 78, nós temos a assinatura do acordo de Camp David. O Egito se torna o primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel, o acordo mediado pelos Estados Unidos, que é quando ali coloca, Egito e Israel agora estão do mesmo lado na Guerra Fria. Israel se retira da Península do Sinai. Até hoje, a Península do Sinai é uma zona desmilitarizada, que tem uma pequena presença militar egípcia. Para conseguir botar mais tropas lá, o Egito precisa da autorização de Israel. E, recentemente, Israel autorizou para combater o Daesh. E, por conta disso, em 79, o Egito foi expulso da OPAEP, embora tenha sido readmitido uma década depois. E, como consequência da assinatura da paz com os israelenses, em 6 de outubro de 81, o Sadat e 6 diplomatas foram assassinados por radicais contra a paz, numa parada justamente comemorando o aniversário da Guerra de Outubro de 73. E ele é sucedido pelo comandante da Força Aérea, o Hosni Mubarak. Então vejam, de 52 a 70, Nasser, de 70 a 81, Sadat, de 81 a 2011, Mubarak. Todos líderes das Forças Armadas, todos representantes desse parabiso nacionalista, e o Mubarak derrubado com a Revolução da Praça Tahrir de 2011, devido a diversos protestos pedindo por abertura política, contra a crise econômica. O Egito estava sofrendo muito por conta da crise de 2008, né, a crise global. Não, e curioso também, né, como funciona a narrativa no hemisfério ocidental, né, porque eu e você, ambos criados nos anos 80, 90, e quando se falava de ditadores ali do Oriente Médio, né? Era sempre Saddam. Não, Saddam, Gaddafi e o Mubarak passava batido, assim, em meio aos seus correlatos. Porque ele era brother. Porque ele era aliado, né? Assim como a ditadura familiar na Arábia Saudita. Isso. Na Arábia Saudita é mais que ditadura. Na Arábia Saudita é um feudo. Mas... E aí, em 2011, nós tivemos ali a Revolução da Praça Tahrir. O Mubarak se compromete, né? Ele é obrigado a ceder, a ter eleições abertas e convocar uma constituinte. No primeiro turno da eleição, em 23 e 24 de maio de 2012, né? A Revolução foi em 2011. O Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, fica com 25% dos votos. E só uma coisa, antes que alguém reclame comigo de eu ter colocado a Líbia e o Egito como Oriente Médio, eu utilizo o Grande Oriente Médio. O MENA, né? O Grande Oriente Médio, que é do Marrocos ao Afeganistão. Pronto. O Afeganistão é central, mas mesmo o Irã, dependendo da denominação, não é Oriente Médio, né? O Oriente Médio acabaria ali no Cáucaso. Aí você põe o Planalto Iraniano, aí você estica até Afeganistão. Enfim. Aí daqui a pouco vão botar o Quirguistão. O Turcomenistão. O Quirguistão não. Dos uigures. Não, sei lá, o Uiguristão, que é dentro da China, já hoje. E o Ahmed Shafik, que foi o último primeiro-ministro do governo Mubarak, com 24%. No segundo turno, o Mohamed Morsi venceu com 52% dos votos, foi declarado vencedor no dia 24 de junho de 2012. Aí o que o cidadão que é eleito com pouco mais de 50% dos votos faz, Felipe? Ele chamou a constituinte, ele formou um gabinete com diversos integrantes da Irmandade Muçulmana,
E aí começou a receber acusação de a nova Constituição seria islamista, seria a Sharia governando o Egito, alguma coisa assim. E ele também concentrava mais poderes do que o próprio Mubarak. Isso, porque assim, como era um período da Constituinte, a caneta dele que era o poder. E aí, agora eu entendi o seu comentário anterior, desculpa, fui burro. E aí, no dia 5 de dezembro de 2012, nós tivemos uma batalha no Cairo entre apoiadores do Morsi e opositores do Morsi. E aí, como consequência dessa verdadeira batalha, nós tivemos um ultimato das Forças Armadas, dizendo que ou o Mohamed Morsi cede às pressões populares, ou ele seria deposto em até 48 horas. Nós tivemos um referendo sobre a nova Constituição, que a aprovou, embora ela tivesse um conteúdo ali pró-Irmandade Muçulmana. E aí, então, no dia 3 de julho de 2013, o general Abdel Fattah al-Sisi anunciou a derrubada do Morsi do poder. Então vejam, o Egito, em toda a sua história, desde lá dezenas de milhares antes de Cristo, teve apenas uma eleição completamente aberta e democrática, que elegeu um cara com 52%, ligado à Irmandade Muçulmana, e que foi deposto basicamente um ano depois. Ficou um ano no cargo. Por um integrante, pelo chefe das Forças Armadas, representante desse pensamento desenvolvimentista, nacionalista, secular. Desenvolvimentista na economia, secular na política e nacionalismo na retórica, digamos assim. O al-Sisi é hoje o governante do Egito, As próximas eleições, inclusive, ele vai concorrer contra ninguém, aparentemente, porque todos os outros candidatos estão retirando sua candidatura depois de terem integrantes dos seus comitês presos e tudo mais. E aí, só pra gente fechar, como sempre, o Egito hoje, ele tem cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, é o 29º maior país, 95 milhões de pessoas, 13ª maior população no mundo. Dessa população, 90% é muçulmana, 10% é cristã, é o país árabe com maior população, metade da população vive nas zonas urbanas e outros 49% vive nas margens do Nilo e do Canal e uma partezinha ali na margem do Mar Vermelho, que tem ali uns resorts. Ou seja, a densidade demográfica do Egito é baixíssima, porque mais da metade do território do Egito é deserto, e 1% da população vive nessa região, arredondando. Nós temos outras comunidades no país, além de egípcios. Nós temos uma comunidade grega bastante grande no Egito. Não sei de outras, sei dos gregos. Isso vem desde do século 3, 4. Desde o Alexandre. Alexandre chegou lá e falou, então, cheguei para ficar. O PIB é de 1,1 trilhão de dólares, é a 21ª maior economia do mundo, disputa ali com a Nigéria o posto de maior economia da África, dependendo do medidor que vocês usarem. Então, por exemplo, se vocês usarem com paridade do poder de compra do Banco Mundial, o Egito é maior. Se vocês usarem sem paridade do poder de compra da CIA Factbook, a da Nigéria é maior. Mas está ali, ou é a primeira ou é a segunda maior economia da África. A renda per capita é de 12.500 dólares, apenas a 100ª do mundo, ou seja, aí uma discrepância bastante grande, e o IDH é de 0,691, ou seja, eu não sei porque o IDH tem essa medição idiota, então vai de 69%, o 11º maior IDH do mundo, ou seja, está na metade de baixo na lista do IDH mundial contemporâneo. E, Felipe, para quem quiser conhecer mais sobre a história contemporânea do Egito, qual que é a sua recomendação? Olha, a minha dica é o livro que saiu no Brasil como Nasser e a Revolução Egípcia, do britânico Peter Mansfield. O título original dele é Nasser's Egypt, o Egito de Nasser. Porque o título Nasser e a Revolução Egípcia parece que você já toma um partido, entre aspas, E queria mandar um abraço especial para a nossa ouvinte egípcia, Caterine Soliman, incluindo o seu irmão, que é nosso ouvinte também, o pai dela, que entrevistaremos ele em breve, e a mãe dela, que nos tolera por tabela, já que os filhos ouvem, Então, um abraço aí para toda a família da Caterine Soliman.
E a minha dica é o documentário The Square, que fala justamente do movimento ali na Praça Tahrir entre 2011 e 2013. E é um documentário bastante completo, porque mostra as diversas facetas, não só da oposição quanto do governo, né? Militares são entrevistados, tem um membro da Irmandade Muçulmana, membros da juventude, e mais interessante também os filhos da diáspora egípcia, né? A partir da ditadura do Mubarak, caso do Khalid Abdallah, né? Que ficou mais conhecido por ser o protagonista do Caçador de Pipas. Mas ele é de origem egípcia, mas nasceu na Escócia. Então é um panorama bastante interessante da Revolução Egípcia a partir de 2011, e foi produzido por aquele serviço de streaming que a gente não cita o nome enquanto não pingar um cascalho aqui. Viu, net, sei lá o quê? Bem... E a música de encerramento... A culpa é do Matias, eu não escolhi, eu nem sei que música que é. É de um dos protagonistas desse documentário, né? Das personagens que aparecem nesse documentário. É o músico Rami Essa, que ficou conhecido como poeta da Revolução Egípcia, e a música dele, Irhal, que em árabe significa vai embora, serve tanto para o Mubarak, quanto para o Morsi, quanto para o Al-Sisi. Então ela foi sempre sendo adaptada, né? E ela, inclusive, entrou numa lista da revista londrina Time Out como a terceira música mais influente da história, justamente pelo papel que ela teve nesse momento tão próximo, né, da história egípcia. كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة، ارحل 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 ارحل. كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة، ارحل 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 ارحل. يسقط يسقط حكم العسكر، يسقط يسقط حكم العسكر. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. المجلس يمشي مش هنمشي، المجلس يمشي مش هنمشي، المجلس يمشي مش هنمشي، المجلس يمشي مش هنمشي. كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة، مدنية 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 مدنية. كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة، مدنية 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 مدنية.